Oi, turma, tudo bonzinho com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para passar nosso conteúdo que deveria ser passado essa semana, né? Para dar continuidade e finalização da parte de evolução. Vocês não tiveram aula na quarta, presencial por conta do projeto, o projeto Retornar, e aí não tivemos essa aula. E hoje, quinta-feira, né, dia 30 de setembro, foram suspensas as aulas presenciais por conta da vacinação. A ideia seria fazer um encontro pelo Google Meet com vocês, mas eu achei melhor eu mesma gravar o vídeo e deixar disponível para vocês assistirem num momento mais oportuno, porque eu sei que está corrido hoje, né, para a maioria dos alunos que estão saindo para fazer a vacinação, pode demorar, pode ser rápido, tem a questão de estar estudando para a prova de amanhã. Então, para não correr o risco de eu marcar encontro pelo Google Meet só aparecer 2 ou 3, eu achei melhor gravar a aula e espero que todos assistam, ou a maioria. E assim que assistir, pessoal, já tente responder a apostila de atividade, que está disponível lá no Google Sala de Aula, tá? Responde, tira foto, se for fazer no caderno, porque eu acho que eu não entreguei ela impressa. Lembre de copiar a resposta de cada alternativa, colocar o seu nome, tira a foto e manda, tá? Porque aí na próxima semana a gente já vai dar início a uma outra etapa do conteúdo que é sobre ecologia. E vamos sair dessa parte de evolução e entrar em ecologia. Não vou dar mais continuidade. Ok? Então tá. Vimos nas últimas aulas esse assunto evolução no que diz respeito às teorias evolutivas, né? Vimos aí a parte de Lamarck, Darwin, né? Trabalhamos um pouquinho as diferenças entre eles, e agora a gente vai ver aqui, nessa aula de agora, as evidências da evolução, tá? O que é que existe de estudo comprovadamente científico de que a evolução, de fato, é um fenômeno natural, aconteceu e continua acontecendo, né? Porque quando foi proposta a teoria da evolução, lá por Charles Darwin, muito se questionou, né? Sobre quais as provas que ele teria para comprovar esse fenômeno, né? E que ia de encontro à igreja, com os princípios religiosos do fixismo, da teoria anti-evolucionista. E aí, nessa aula aqui, nesse material, eu vou apresentar de maneira bem resumida essa comprovação, né? Quais são os fatos que comprovam de que fato a teoria da evolução, né? Ela existe, tá? Então, vamos lá. Anota as dúvidas, gente, as informações que tiverem. Faça anotações enquanto está assistindo. E, em seguida, tente responder a apostila. Não deixe para responder outro dia, porque vai esquecer. Tá? E as dúvidas que tiverem na próxima aula presencial da semana que vem, vocês podem estar me perguntando e abordando, ou então falando comigo pelo WhatsApp, aqui no Google Sala de Aula mesmo. Tanto faz, ok? Então, as evidências evolutivas são algumas delas, né? Existem algumas, são as mais trabalhadas. É importante lembrar que essa teoria da evolução ela postula que todas as formas de vida que conhecemos atualmente, né, seja animal, planta, bactéria, protozoário, fungos, não importa qual, elas surgiram a partir de um processo de descendência com modificação, né, de geração após geração, que acabaram se transformando ao longo do tempo. Tá? Embora sempre tenha havido muitas polêmicas em torno dessa teoria, hoje ela é sustentada por inúmeras evidências. E as evidências que temos, e que vou trabalhar aqui com vocês, são os fósseis, que é de conhecimento de vocês, né, desde do conteúdo de história. Então, os fósseis, a anatomia comparada, estrutura chamada de órgãos vestigiais, a embriologia e a bioquímica comparada. Então, todos os estudos dentro dessas temáticas, eles visam reforçar de que a evolução existiu e continua existindo. Vamos ver um por um, tá? Então, fóssil, eu tenho que lembrar o que é um fóssil, né? Então, fóssil é qualquer vestígio de organismo muito antigo que foi preservado ao longo do passado tempo, né? Por meio de processo natural. Lembrar que fóssil não é apenas um osso ou um dente, tá? Um osso e um dente é um exemplo de fóssil, mas o vestígio que fala aqui pode ser uma pegada, pode ser uma impressão de uma folha que ficou a sua forma ficou impregnada em uma rocha, tá? Então não precisa necessariamente ter a estrutura do indivíduo preservada, como é o caso dos crânios, né, que são achados ao longo dos séculos, como exemplo de conchas, que são material feito de calcário duro, resistente, os ossos, os dentes, mas esses vestígios incluem também
as pegadas, tá? Impressões de seres vivos, como plantas, animais, em rochas também. Eles são preservados ao longo do tempo por meio de processo natural, onde os sedimentos, né, da superfície do solo vai cobrindo esse indivíduo que morreu ou que de alguma maneira ficou aprisionado ali por várias camadas da nossa crosta terrestre, né? E por processo natural ele vai se preservando. Isso aí inclui todo um estudo aí de parte de decomposição, que eu não vou entrar em questão, mas tendo interesse e curiosidade, dê uma pesquisada sobre formação de fósseis, que é bem interessante. Então, pelos fósseis, é possível fazer uma comparação, né? Por exemplo, essas fotos aqui embaixo dos crânios, né? Que foram resgatados em épocas diferentes, em lugares diferentes, mostra a similaridade que existe entre esses indivíduos, né? Aqui a gente tem um crânio do Homo sapiens, nós, atualmente, nossa espécie, aqui do lado esquerdo, e aqui do lado direito em diante, nós temos o crânio de vários outros hominídeos, né, que viveram no passado antes de nós. Então, veja que existe uma similaridade morfológica, né, se a gente analisar visualmente falando, tem diferenças, é óbvio, né, principalmente a questão do tamanho do crânio, que foi reduzindo, mas tem muita similaridade, é diferente do que eu pegar um crânio, por exemplo, de um peixe, né? Tem esqueleto, é diferente do que eu pegar a estrutura de um inseto, é bem diferente. Então, essa similaridade, né, esquelética entre os humanos, entre os animais entre si, foi sendo observada por vários pesquisadores, inclusive deles o Charles Darwin, né, que saiu coletando espécimes de indivíduos que ele ia encontrando naquela viagem do navio Beagle, que ele passou quase 5 anos. Então, ele começou a fazer comparações. Só que o estudo apenas por fósseis, ele não consolida, né, essa teoria da evolução. Foi preciso muito mais do que fósseis. E aí a gente vem agora com a anatomia comparada. Lembrar que a anatomia é o estudo da morfologia de um indivíduo, né, dos órgãos. Então, a anatomia comparada, ela visa fazer uma comparação entre estruturas de indivíduos diferentes. E aí foi observado que na anatomia comparada existe o que a gente chama de órgãos homólogos, tá? Deixa eu voltar aqui. Órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? São aqueles órgãos que têm a mesma origem embrionária, ou seja, eles foram formados lá no embrião, a partir da mesma parte, estrutura específica do folheto embrionário, se é ectoderme, endoderme ou mesoderme, ele foi formado a partir do mesmo ponto do embrião, e tem semelhanças na anatomia, que podem ou não desempenhar uma mesma função. Esse processo aqui, né, de órgãos homólogos, ele é chamado de divergência evolutiva. Eles divergem. Um exemplo muito clássico de órgãos homólogos são os membros anteriores de grande parte dos vertebrados. Veja essa imagem aqui. Eu tenho um membro anterior aqui de um homem, né, Homo sapiens, nós humanos. Mostra braço, antebraço e mãos com os dedos. A mesma estrutura de um gato, a mesma estrutura de um golfinho e a mesma estrutura de um morcego. Os ossos destacados em amarelo mais escuro, tipo um laranjinha, são os mesmos ossos, tá? É o mesmo osso que vai ter a mesma função, só que veja que eles têm um formatozinho um pouquinho diferente, tá? Esse aqui é mais longo, igual ao do gato, já o do golfinho, ele é mais achatadinho, o ossinho laranja, já no morcego ele é mais longo também, mas veja que todos eles são formados basicamente das estruturas muito semelhantes entre si, tá? Neste caso aqui, a função dessas estruturas é permitir a mobilidade e movimentação desses indivíduos, né? Então, homem, gato, golfinho, morcegos, todos eles são mamíferos. Então, esses animais mamíferos apresentam muita similaridade, por isso que os seres eles são organizados em grupos, né? De acordo com não só com características físicas, mas fisiológica também. Então, lembrar que órgão homólogo, ele surge por divergência evolutiva, divergir quer dizer se separar, né? Então, ao longo da evolução, esses indivíduos se separaram e formaram grupos diferentes, porém, estruturas que fazem parte desses indivíduos, elas foram formadas a partir do mesmo ponto lá do embrião, enquanto era formado lá dentro do ventre materno. Aí a gente tem agora aqui os órgãos chamados de análogo, ele é contrário aos homólogos. O que são órgãos análogos? São aqueles que têm a origem embrionária e as estruturas anatômicas totalmente diferentes. Eles são formados a partir de pontos diferentes do embrião e as estruturas anatômicas também são diferentes, mas têm a mesma função, desempenham a mesma função.
tá? Esse é um processo de órgão análogo, ele surge por um processo chamado de convergência evolutiva. Então, convergir é se encontrar, divergir é se separar. Então, eles convergem para um mesmo ponto. Exemplo mais clássico de órgãos análogos: asas das aves e as asas do inseto. Observe a imagem. Do lado esquerdo eu tenho aqui uma asa de inseto, tá? Ela é bem fina, bem frágil. Todo mundo aqui já deve ter tentado pegar, por exemplo, uma borboleta, um inseto qualquer. Você percebe que a asa é muito frágil, uma películazinha fina, que se você não tocar com cuidado, ela se quebra, tá? Porque ela é formada de quitina, que é um tipo de proteína, e muito fina. A asa serve para um animal voar, do mesmo modo que a asa de uma ave também serve para voar, só que a asa da ave tem composição de estruturas totalmente diferente da asa de inseto. A asa de uma ave começa que ela tem ossos, porque é um animal vertebrado, o inseto é invertebrado, já começa a primeira diferença. Então ela vai ser mais pesada, tem ossos, né? Tem penas, é diferente da asa de inseto, que tem uma película fina formada de quitina. Então, assim, o fato de ter osso e o outro não ter, já dá uma diferença absurda, né? De estrutura visual, peso, composição, mas tanto a asa formada com quitina quanto a asa formada de ossos e penas, elas desempenham a mesma função, que é dar voo, né, a esses animais aéreos, ok? Aí agora a gente vai ver um outro tópico, né, além da anatomia comparada, que é chamado de órgãos vestigiais, que inclusive tem sido muito debatido atualmente. Órgãos vestigiais são estruturas que, em determinado grupo de organismo, de ser vivo, eles perderam sua função, mas eles são homólogos à estrutura funcional de outro grupo, indicando uma origem evolutiva em comum. Um exemplo, a gente fala muito do exemplo do cóccix e do apêndice. O cóccix é essa partezinha final aqui da coluna vertebral, que são as vértebras que a gente chama de vértebras sacrais, né? Elas são fundidas, unidas umas às outras, formando uma única peça, né? Lá no final mesmo, e a gente chama de cóccix, que fica lá na região do glúteo. Quando você senta, você sente mais essa estrutura óssea aqui. Acredita-se que essa estrutura aqui, ela tem uma origem, tenha sido derivado dos ancestrais, os ancestrais comuns dessas espécies do ser humano, que seriam os animais mais primitivos, que tinham cauda e que ao longo do processo de evolução foram divergindo em grupos diferentes, e nesses espécimes que vieram depois, essa cauda ela foi reduzindo por conta de mudanças no material genético, que não foi necessário mais manter isso aqui, ela foi perdendo meio que uma função. A mesma coisa é o apêndice, que é a partezinha final do intestino grosso. Aí nós temos o intestino liso, que é chamado delgado, não está aqui na imagem, e temos o intestino grosso, que é esse tubo longo aqui, mais grosseiro, e nessa partezinha aqui circular tem uma pontinha parecendo uma agulha, vocês estão vendo? Isso aqui é chamado de apêndice, tá? Normalmente, as pessoas fazem cirurgia de apêndice, que é chamada de apendicite, quando ela desenvolve apendicite, que é uma inflamação nesse local por bactérias, e que se não for retirado por cirurgia, pode se romper, estourar e inflamar toda a área, podendo levar até a morte. Então, assim, são órgãos que se você retirar, você não vai deixar de viver sem, tá? Mas esses órgãos vestigiais, eles voltaram à tona recentemente, estão sendo bastante estudados, e tem pesquisadores que mostram que eles não são, assim, órgãos que deixaram de ser usados. Eles são, assim, porque tem sua função, mesmo que reduzida. A exemplo do apêndice, tá? O apêndice aqui, a gente sabe hoje, tem através de estudos, que ele tem bactérias, produz algumas vitaminas, importante no processo de digestão e formação do bolo fecal, na saída aqui da digestão. Então, ele tem sua função. Não é algo que lá atrás, como se acreditava, né? Que era um órgão mais desenvolvido e que por algum motivo ele foi reduzindo e não tem tanta função. Então, o estudo de órgãos vestigiais voltou à tona, e é importante que a gente mantenha-se sempre informado para saber das novidades relacionadas a isso. Outro exemplo é o dentiqueiro, né? O dente que fica lá no fundo da boca, né? Que dói bastante, incomoda, também está em evidência em estudo, tá? A embriologia comparada é muito interessante, porque ela vai. Nesse tópico de embriologia comparada, algumas espécies de seres vivos são comparadas, anatomicamente falando, quando eles estão no estágio de embrião, ou seja, se desenvolvendo lá dentro do corpo feminino, né? Seja do ser humano ou de outros animais, como o tubarão, a salamandra, o lagarto, o gambá e macaco aqui. Se a gente pegar, aqui temos seis exemplos de espécies de seres vivos, tá? Diferentes entre si. Se você observar lá embaixo, aqui é o início do estágio do desenvolvimento embrionário de cada um deles, do ser humano, do macaco,
do gambá, do lagarto, salamandra e tubarão. Veja que são muito parecidos, são estruturas circulares. Aqui, nesse segundo estágio, o embrião já se clivou, a gente fala que se dividiu de maneira mitótica, né? Várias mitoses aconteceram formando a massa celular para dar origem às estruturas do corpo do animal ou do ser humano. Observe que em todas as espécimes aqui são muito parecidos. À medida que vai passando os meses ou semanas de gestação desse ser vivo dentro do corpo feminino, vocês percebam que as diferenças não são tão grandes entre si. Né? Se a gente pega esse estágio aqui, ó, embrionário, esse de cá, que eu estou passando aqui o cursor do mouse em cima, tubarão, salamandra, lagarto, gambá e macaco e o homem, o ser humano, se eu pego essas 6 imagens aqui e peço para que vocês identifiquem cada um, não tem como a gente perceber a diferença, né? Quem é do homem, qual é o do macaco, qual é, por exemplo, o do gambá, é muito semelhante. E à medida que vai passando o tempo, que o indivíduo nasce e vai se tornando adulto, é que as características físicas vão surgindo de fato para diferenciar visualmente um do outro. Mas veja que aqui na forma, depois que está próximo de nascer, tá? Aqui, homem e macaco, por exemplo, são muito semelhantes, né? O embrião, o feto, vamos assim falar. Né? Já fica um pouquinho diferente do lagarto e da salamandra, porque já apresenta uma cauda, né? E assim por diante. Então, a embriologia, ela compara o desenvolvimento desse filhote dentro do corpo materno ou fora, né? A depender do animal, qual a semelhança e a característica que existe entre eles, para poder tentar criar uma linha de raciocínio de modo a conectar um indivíduo ao outro, para saber quem é mais próximo de quem tem um grau de parentesco muito maior ou muito menor. A bioquímica comparada é uma coisa muito mais atual, mais recente, e é a que mais trouxe, assim, significativamente, uma importância muito grande nesse estudo, porque com o avanço dos estudos genéticos, né, a composição química do material genético dos seres vivos, foi possível fazer essa comparação. Né? Sabe-se que todo ser vivo tem célula e que dentro dela tem núcleo, tem um material genético, à exceção dos procariontes, óbvio, né? E esse material genético ele é feito da mesma coisa. As bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina, está presente em todo o material genético de qualquer ser vivo. Então, foi possível começar a fazer a comparação da sequência dessas bases nitrogenadas aqui dos indivíduos entre si para ver em que eles se assemelham, em que eles se diferenciam, tá? Então, a comparação de molécula DNA de diferentes espécies tem revelado o grau de semelhança dos seus genes, né, do seu material genético, que mostra o parentesco evolutivo, quem é mais próximo de quem é mais distante de quem. O mesmo ocorre para as proteínas, que, em última análise, refletem as semelhanças e diferenças. Então, proteína, nosso corpo está produzindo o tempo todo, lá dentro do nosso material genético. Então, tem muitas proteínas que são semelhantes entre grupos de animais e outras que são diferentes, tá? Porque proteína ela vai ser importante para o bom funcionamento do corpo. Veja aqui esse exemplo. Aqui a gente tem um ancestral comum, tem uma sequência de base nitrogenada específica, citosina, adenina, 3 sequências de timina, outra de adenina, uma de timina, uma de citosina, outra de guanina. Aqui é um esquema representativo, tá, gente? Então, um ancestral comum é aquele que deu origem aos grupos seguintes. Não significa dizer que esse ancestral ainda permanece vivo. De repente, ele já tenha se extinguido do planeta. Normalmente acontece isso. 25 milhões de anos depois, esse ancestral comum, por algum evento natural, deu origem a 2 grupos diferentes. Por que são 2? Porque se você observar, a sequência da terceira timina aqui foi substituída por uma guanina. E nesse outro grupo aqui, a última base nitrogenada, que era a guanina, foi substituída por uma timina. Então, só essa mudança de uma base nitrogenada já confere características diferentes para o mesmo grupo. E aí passa a se tornar grupos, indivíduos diferentes, com características diferentes. Essas características elas podem permanecer ou elas podem ir sofrendo mudanças, que é o que a gente chama de mutações. Então, depois de 25 milhões, 50 milhões de anos depois, houve outra alteração aqui na sequência de base nitrogenada, tanto no grupo de cima quanto no grupo de baixo. E isso vai acontecendo ao longo do processo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o mapa genético do macaco bonobo, por exemplo, ele é 98,7% igual ao do ser humano, ou seja, é quase 100%. Né? E olha que a gente tem umas diferenças assim bem extremas, né? E mesmo assim, geneticamente falando, né, comparando a bioquímica dos nossos genes
nós somos muito próximos dele. É quase 100%, gente, é 98,7%. Já foi feita essa comparação, tá? Esse pequeno percentual de menos de 2% é o que torna nós diferentes desses macacos, né? A questão do raciocínio, características físicas, entre outras. Então, sabendo de todos esses processos que acontecem, né, e que vai favorecer o processo evolutivo, o processo de mudanças, né, no organismo ao longo do tempo, a gente tem que entender quais são os mecanismos de evolução biológica. A teoria do neodarwinismo, lembra que a gente estudou Lamarck, o lamarquismo, depois o darwinismo e, por último, veio o neodarwinismo. Essa teoria do neodarwinismo, ela considera alguns mecanismos como fatores que contribuíram e contribuem ainda, né, para essas mudanças evolutivas. E quais são os fatores? Mutações, a deriva genética e a seleção natural. Seleção natural a gente já viu, né, que afirma que seres que têm características mais aptas para aquele momento, para aquele ambiente, tendem a sobreviver, reproduzir e perpetuar a sua espécie. Aqueles indivíduos que não têm aquelas características, eles naturalmente são eliminados da natureza. A mutação é a mudança, é a mudança aleatória no material genético, né? Como eu falei lá naquela imagem anterior. Então, um pedacinho do gene pode ser feito uma troca de maneira aleatória, natural, e essa mudança vai conferir uma característica nova para esse indivíduo, que pode ser favorável ou não, e aí ele vai passar pela seleção natural. E a deriva genética é um processo, talvez seja a palavra mais nova para vocês aqui. A deriva genética é um processo de mudança ao acaso, né? Das frequências alélicas de uma mesma população. A deriva genética, na verdade, ela altera a frequência alélica de uma população de modo aleatório. Ela não trabalha para produzir adaptações, ela simplesmente acontece. Ela trabalha muito aqui com a mutação, tá? Então, lembre que o neodarwinismo é a teoria que veio tentar confirmar, né, explicar aquilo que Darwin falava. Darwin falava sobre essas mudanças, sobre essas adaptações, só que ele não sabia explicar de onde vinha isso, porque a base para a explicação disso é o conhecimento genético, que na época de Darwin ainda não existia, isso surgiu só com o cara lá das ervilhas, o Mendel, né, que veio depois de Darwin. Então, Darwin não soube explicar, e aí, depois dos estudos genéticos, né, vários pesquisadores criaram a teoria do neodarwinismo, que é para confirmar o que Darwin falava e explicar o que é que ele falava, e na época ele não sabia explicar. Tá? Esses processos de mudanças, né, de adaptações, de seleção natural, a gente sabe que vai criando características novas nos indivíduos, que podem ser favoráveis ou não, e alguns indivíduos, algumas espécimes vão morrendo ao longo do tempo, podem entrar em extinção de maneira natural, é possível, tá? Como já aconteceu. E tem processo do contrário, de ao invés de extinguir espécies, criar novas espécies, surgir uma nova espécie naquele ambiente, naquele local. E esse processo é chamado de especiação, é o surgimento de uma nova espécie, só que a gente tem que lembrar que isso não acontece da noite para o dia, acontece em milhares de anos após, né? É um processo muito longo e demorado. Mas antes de eu entender o que é especiação, eu preciso lembrar o que é uma espécie. Por definição biológica, uma espécie é um conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si, né? Que são capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. Tem que ser férteis, tá, pessoal? Formando uma unidade ecológica evolutiva com características definidas. Então, nós, seres humanos, nós somos a espécie Homo sapiens, porque temos características semelhantes, podemos gerar indivíduos descendentes, né? Gerar descendentes férteis. Lógico que tem algumas exceções de pessoas que têm problema de saúde e não podem gerar filho ou alguma coisa do tipo, mas naturalmente somos uma espécie. Então, essa espécie nova, ela pode surgir através de um processo de especiação, que é a formação de duas ou mais espécies a partir de um ancestral comum, tá? Lembrando que isso vai acontecer ao longo de muito tempo, né, de milhares de anos. Ocorre quando duas ou mais linhagens, né, essa especiação ela vai acontecer quando duas ou mais linhagens de espécies apresentam diferenças genéticas que vão se expressar de forma a impedir o cruzamento. Então, a especiação ela pode acontecer de várias formas, tá? E aqui é uma delas de maneira geral. Vai impedir esse cruzamento e, obviamente, não vai ter sucesso reprodutivo, porque na natureza, sucesso reprodutivo só acontece quando a espécie ela cruza e gera descendentes férteis. Quando ela cruza e não gera descendentes férteis, a gente diz que esse indivíduo não teve sucesso reprodutivo. Tá? Pode acontecer uma circunstância também,
por distância geográfica, uma barreira geográfica que está impedindo de duas populações de terem contato direto. E aí essas populações não vão se reproduzir e, obviamente, elas vão se desenvolver de maneira independente. Então, a especiação, ela pode acontecer do tipo alopátrica, tá? Como é alopátrica? É muito comum essa daqui. A alopátrica, ela acontece quando os organismos são isolados por uma barreira geográfica, impedindo o fluxo gênico. Esse fluxo gênico, entenda-se que é a movimentação de material genético entre as populações, tá? A palavrinha fluxo gênico quer dizer isso. Fluxo quer dizer movimentação, e gênico quer ver de genes, por uma barreira geográfica. Com isso, os indivíduos passam a sofrer alterações genéticas, até a ponto deles não serem mais compatíveis um com o outro de maneira reprodutiva. Observe essa imagem aqui. De maneira bem resumida, esse esquema vai tentar explicar isso, tá? Deixa eu botar aqui em cima para ficar mais fácil. Ó, eu tenho aqui, não está mostrando para mim o mouse. Eu tenho aqui um grupo de indivíduos, uma população. Lembre que população são indivíduos da mesma espécie. Eu tenho aqui um grupo, sei lá, de 50 ou 100 indivíduos da mesma população, de besouros, tá? São da mesma espécie, vivem no mesmo ambiente, se reproduzem, blá, blá, e vai vivendo normal. Por algum motivo, esse ambiente onde tem esses 100 unidades de besouros da mesma espécie, por algum motivo eles foram separados, porque, por exemplo, passou um rio aqui, foi modificado o curso de um rio, né, e aí separou de maneira geográfica a área em duas partes. Isso aqui é chamado de barreira geográfica, esse rio. Poderia ser uma montanha que surgiu por uma erupção vulcânica, no mar, pode ser qualquer coisa, tá? A barreira geográfica quer dizer que é uma barreira física que vai existir entre indivíduos da mesma população que vão ficar separados geograficamente. Então, essa barreira faz com que os indivíduos desse lado não se comuniquem com os indivíduos do outro. Talvez porque eles não conseguem sobrevoar. São insetos, são besouros, mas eles fazem voos curtos, rasos, pequenos, não a ponto de atravessar um rio de uma ponta a outra. E aí eles vão ficar sem comunicação um grupo com o outro. Ao longo de milhares de anos, a gente vai perceber que a população do inseto que ficou do lado de cima, esse lado esquerdo, ela passa a ser diferente do grupo da população dos insetos que ficaram do outro lado. Isso ao longo de milhares de anos, gente. Ao final, originando aqui duas espécimes diferentes, representadas por cores, uma amarelinha e uma preta. Veja que no início eu tinha tudo vermelho, e aqui eu tenho agora a população amarela e preta. Se esse rio secar, sumir, e essas populações novas, que são com características novas, voltarem a se encontrar, elas não vão mais conseguir reproduzir entre si, porque elas adquiriram características diferentes, porque o material genético não se misturou mais um com o outro devido ao isolamento aqui do rio, que está cortando o ambiente, e as mutações, o fluxo gênico, todos aqueles fatores lá do neodarwinismo que explica, fez com que acontecesse o isolamento, e as características desse daqui não se misturam mais com o de cá. Consequentemente, pode gerar novas espécies. Isso acontece durante muitos anos, séculos, tá, gente? Isso aqui é um tipo de especiação chamada de alopátrica, quando tem uma barreira geográfica, exemplo de um rio. E temos o tipo de especiação chamada de simpátrica. Essa especiação simpátrica ocorre entre populações que compartilham o mesmo espaço geográfico, como lá nos insetos, no início. Mas eles mantêm um certo isolamento reprodutivo, não é por meio de barreiras biológicas, não é mais barreira física, como uma montanha, como um rio, como uma parede que impede a passagem de um para o outro, não. A barreira que existe entre eles é biológica. Eles habitam o mesmo ambiente, mas eles não interagem a ponto de se reproduzir. Porque a barreira biológica aqui pode ser, por exemplo, a alimentação. Eu tenho aqui moscas que vivem no mesmo lugar, no mesmo habitat, porém, essas aqui só se alimentam desse fruto vermelho e a outra só se alimenta do fruto verde. Então, consequentemente, elas tendem a ficar mais distantes uma da outra por conta do atrativo que é o alimento. Então, elas vão acabar não se reproduzindo mais devido ao alimento que atrai para pontos diferentes da mesma região que elas habitam. Então, essa barreira aqui a gente chama de barreira biológica, não é uma barreira física, mas acontece, tá? Esse tipo de especiação pode gerar espécies novas e é chamado de especiação simpátrica, tá? E aqui a gente termina o nosso slide tá bem resumido, gente, esse assunto, tá?
Sugiro que quem tiver um tempinho e curiosidade, pesquisem mais, dê uma olhadinha na internet, informações a respeito, né? Livros, quem tem em casa livro pegou pela biblioteca emprestado. E tentem responder o quanto antes a atividade para que vocês consigam colocar em prática esse conhecimento que adquiriram aqui. Porque na nossa próxima aula presencial eu vou iniciar o assunto novo, tá? Eu não vou voltar mais nesse conteúdo aqui. E é isso. Qualquer dúvida, deixa anotado no caderno, traz para a sala de aula ou manda lá no meu WhatsApp, que eu vou estar respondendo vocês direitinho. Um abraço.